No quadro Fala Vereador de hoje, vamos conversar sobre um tema muito importante: Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Vamos conversar com o vereador Thiago Forachelli sobre políticas públicas contínuas e o papel fundamental do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres na criação de ações que protejam e valorizam as mulheres. Seja muito bem-vindo, vereador Thiago Forachelli, mais uma vez ao estúdio da TV Câmara. Mais uma vez, uma honra estar aqui, podendo conversar com a população resendense e principalmente nesse mês do Agosto Lilás, conversar um tema importantíssimo para a nossa sociedade e principalmente para as mulheres da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Vereador, e para começar, o senhor participou da reunião do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência? Participei, fui convidado pela presidente Sabrina Rabelo, uma honra e para mim é um novo desafio. Quando eu assumi a presidência dessa comissão, que inclui vários segmentos, pessoa com deficiência, idoso, direitos da criança, pessoas em estado de vulnerabilidade e os direitos da mulher, a minha responsabilidade aumentou ainda mais. Foi uma reunião onde eu pude entender um pouquinho as demandas desse segmento. Conversei muito com a presidente Sabrina e com todas as outras que são membros da comissão. Muito embora aqui no nosso dia a dia a gente sempre discute uma pauta ou outra nas sessões ordinárias. No entanto, a reunião, para mim especificamente, ela foi muito válida, foi muito produtiva e muito enriquecedora. Porque como não é um tema que eu atuo no dia a dia, eu acabei como em qualquer situação a gente aprende um pouquinho. Apesar de já estar no 4º mandato, todos os dias eu aprendo um pouco mais. E com elas foi algo muito enriquecedor, me coloquei à disposição e estou pronto para trabalhar pelo segmento em parceria com o Conselho Municipal da Mulher. Vereador, nós estávamos conversando aqui que uma das pautas é propor a criação da Secretaria da Mulher. Como essa iniciativa pode fortalecer as políticas voltadas às mulheres? Essa foi uma das demandas que elas me passaram. Elas já vêm com uma lista de prioridades e uma dessas prioridades, a primeira, a número 1, é a criação da Secretaria Municipal que defenda os direitos da mulher. Eu acho válido, acho super válido. No entanto, essa decisão cabe ao Poder Executivo. O que a Câmara pode fazer, o que o vereador pode fazer é propor a criação dessa secretaria. Mas isso cabe única e exclusivamente ao prefeito, por conta de dotação orçamentária, por conta de nomeação, porque isso impacta na folha salarial do município. Mas eu, particularmente, entendo que já passou da hora, porque é uma pauta e é uma pasta de uma política que precisa dessa atenção. Infelizmente, a gente vê todos os dias. Basta você ligar a televisão, em qualquer veículo de imprensa, tem uma notícia aí de algum tipo de homicídio, feminicídio, de violência contra a mulher. E chega, a gente não pode aceitar isso em hipótese alguma. Então, acho que a Resende poderia estar avançando nesse sentido com a criação dessa secretaria, que é uma demanda vinda do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Vereador, sobre recursos, como emendas impositivas podem se transformar em projetos concretos que vão beneficiar as mulheres? Eu entendo que as emendas, seja desde valor mínimo até o valor que a gente puder dar o máximo, de qualquer forma ela vai impactar no dia a dia, principalmente das mulheres que necessitam dessa retaguarda, desse apoio do poder público, seja numa ida numa delegacia, seja até a prefeitura ou de outras ações que a gente possa fazer. Eu posso, e aí vou conversar com o conselho, com a presidente, com os demais membros, para a gente ver o que elas podem sugerir. Desde campanhas, a gente pode colocar emenda para a criação de campanhas, confecção de cartazes, de forma mesmo digital ou de forma física, mas a gente precisa intensificar e de vez acabar, porque o mês do Agosto Lilás a gente fala muita coisa, mas nós temos outros 11 meses ao longo do ano que a gente precisa continuar trabalhando para acabar com esse tipo de ação, porque, como eu falo, eu tenho uma mãe, tenho uma irmã, tenho uma esposa, e a gente, todo dia, quando a gente sai para trabalhar, a gente fica sempre preocupado com elas,
E da mesma forma, eu já recebi no meu gabinete mulheres que vêm aqui pedindo auxílio porque estão sofrendo, seja violência física ou até mesmo violência, aquela moral, aquele assédio, né, que é dentro de casa, e a gente acaba tendo que direcionar. Então, assim, intensificar essas campanhas, porque às vezes só na hora que a pessoa chega no nosso gabinete que você fala, opa, o que eu vou fazer? Qual é a forma que eu tenho que... Como é que eu tenho que orientar essa mulher que está aqui? Porque daqui a pouco já está escurecendo, ela tem que voltar para casa e vai lidar com o marido. E aí, como é que faz? Então, essas ações e diversas outras eu pretendo fazer em parceria, em conjunto, ouvindo o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E tem um outro ponto muito importante, que seria a criação da Delegacia de Atendimento à Mulher. Esse é outro ponto que poderia, tanto o prefeito, nós vereadores, articular com o governo do estado para trazer a Delegacia de Atendimento, porque aí seria mais um braço de atendimento. Delegacia, prefeitura, Câmara Municipal e demais órgãos para proteção dos direitos da mulher. Então essa também é uma outra luta que eu ouvi, né, lá dentro, no dia dessa reunião, é mais uma demanda vinda dessa pauta do Conselho Municipal. Vai ser um passo muito importante. Com toda certeza, com toda certeza. Vereador, agora sobre atendimento prioritário para as mães atípicas e cuidadores de pessoas com deficiência. De que forma essas medidas contribuem para o dia a dia dessas famílias? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando você tem uma fila preferencial, seja para idoso, seja para pessoa com deficiência, seja para gestante, essa fila existe porque qualquer outra pessoa que não tenha algum tipo, às vezes, de mobilidade reduzida, não esteja com algum problema naquele momento, é natural que o ser humano olhe para o próximo que esteja com algum tipo de situação de vulnerabilidade, mobilidade reduzida, deficiência física, intelectual, seja o que for, qualquer tipo que dê essa prioridade para esse público, muitas das vezes a gente tem uma criança por trás. E quem é responsável por essa criança? A mãe e o pai. E aí eu vou dar um dado aqui, para quem não sabe. Eu participei de uma audiência pública na Alerj, há alguns anos atrás, e mostrou um percentual muito grande do homem que ele se separa da mulher, ele culpa a mulher por algum tipo de eventual deficiência que o filho ou a filha venha a ter. Então foi lá, laudou, nasceu com algum tipo de deficiência, mais de 50% dos homens abandonam as mulheres e as culpam pelo fato do filho ou da filha ter algum tipo de deficiência. Então, uma mãe solteira e uma mãe atípica, ela tem uma quantidade absurda, mas muito alta de responsabilidades. E aí, às vezes, para ir num banco ou ir para uma fila de supermercado, basta ela apresentar a sua carteirinha, a carteirinha do seu filho e mostrar que é mãe atípica, que ela tem um filho com deficiência, que muitas das vezes ela não tem com quem deixar, ou pede, às vezes, para a avó ou para um vizinho, para alguém ficar ali com o filho, no momento que ela precisa se deslocar. Ou, como a maioria faz, está com o filho ali, né, e automaticamente precisa passar à frente no caso das filas com prioridade. Então, eu entendo que essas mães precisam, merecem e devem ter essa prioridade em qualquer tipo de atendimento aqui na nossa cidade. Vereador, e para finalizar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres de Resende nesse Agosto Lilás? Esse Agosto Lilás, que é o mês de conscientização que foi criado, né, para a sociedade entender que violência contra a mulher não pode existir. A violência não pode existir em hipótese alguma. E contra a mulher é inadmissível isso. Como eu falei agora há pouco, a gente vê aí todos os dias. Você liga a televisão, num jornal, você vê um feminicídio acontecendo, o cara sendo preso, a polícia indo atrás. Mas isso é o que passa na mídia. Imagina aquelas situações que a mulher não tem a voz, não consegue levar adiante algum tipo de demanda ou de violência que ela venha sofrendo e, às vezes, infelizmente, acaba acontecendo o feminicídio. Então, o meu recado é que, primeiro, eu estou na presidência, né, da Comissão dos Direitos da Mulher, aprendo todos os dias, não estou aqui para dizer que sei tudo, estou aqui para aprender. Como a gente falou, a reunião com o Conselho ela é uma reunião que, para mim, vale muito a pena, porque é uma via de mão dupla. Eu também passo um pouco de conhecimento e ouço muito delas.
E dizer para vocês, mulheres que estão passando por algum tipo de problema, como esse dentro de casa, que procurem, não deixem de procurar as autoridades. Aqui em Resende a gente tem a patrulha Maria da Penha, a gente tem um amparo muito bacana, apesar de ainda não ter a delegacia de atendimento à mulher, mas existe sim. E a Câmara também, a gente está à disposição, meu gabinete está à disposição. E dizer isso, que a gente continua trabalhando, mas não deixem de procurar as autoridades em hipótese alguma. Vereador, muito obrigada pela entrevista e por compartilhar conosco informações tão importantes. Eu que agradeço. E para você que gosta de saber tudo o que acontece na Câmara Municipal de Resende, siga as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube TV Câmara Resende. Obrigada pela audiência e até a próxima. TV Câmara de Resende, transparência e informação ao seu alcance.